Você tem uma bênção, irmão. Glória a Deus, igreja. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria, né, querido, estar na casa do Senhor, louvando esse Deus que é lindo, louvando esse Deus que é maravilhoso, né? Tanta circunstância, né, que tenta nos afastar da presença de Deus, mas glória a Deus que nós estamos com nossos olhos fitos, direcionados ao Senhor, porque entendemos, querido, que esse Deus maravilhoso é nosso socorro bem presente, não são as circunstâncias. Nossa vida está sendo regida pelo um Senhor que tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Amém? Glória a Deus. Pode glorificar, querido, que nós estamos aqui no nome dEle. Amém? E Ele está aqui, ó, colhendo a adoração de cada um que está nessa igreja hoje, e você que está em casa também. Seja amado, seja louvado, seja engrandecido o nome do Senhor no seu lar também. Deus abençoe vocês, assim como nós estamos sendo abençoados aqui nessa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, do 46, verso 46 ao 52. O tema da nossa palavra hoje é Aprendendo com Bartimeu, o cego de Jericó. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Assim diz o Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Uma palavra de oração. Deus amado, querido santo, glorioso e digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Estamos aqui, Senhor Deus, aleluia, na sua total dependência, crendo, acreditando, Pai, no seu milagre, no seu sobrenatural nesse lugar. Colocamos a nossa vida no seu altar. Pedimos, Pai, em primeiro lugar, que o Senhor perdoe nossos pecados, tudo que fazemos por ato, palavra, pensamento, Deus, até mesmo por gesto, Pai. Entra com sua graça e misericórdia sobre nossas vidas. E nessa noite eu repreendo todo o mal, toda a potestade do ar, tudo que vem atrapalhar o entendimento da Tua palavra. Colocamos tudo na Tua presença, no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O encontro, querido, de Bartimeu com Jesus é um dos mais emocionantes dos evangelhos. Conhecido também como cego de Jericó, ele demonstra grande fé e perseverança, querido, clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Mas havia uma multidão naquele lugar que mandava aquele cego calar a boca. Mas ele insistentemente ele clamava: tem compaixão de mim. Aleluia. O mais emocionante disso que Jesus é a atitude de Jesus, que ele para e cura Bartimeu. Por quê? O que Bartimeu fez para chamar tanto a atenção do Senhor? Quero dizer para vocês nessa noite que não foram só
os gritos, não só foram palavras, querido, porque havia muito barulho naquele lugar, o que o cego de Jericó fez para se destacar. Quando Jesus chega em Jericó, o seu nome já é muito conhecido naquela região, pelos seus ensinamentos, pelos seus milagres. Assim que Jesus já chega em Jericó, já uma multidão rodeia, uma multidão fervorosa, uma multidão, querido, aleluia, querendo estar próximo do Senhor, cheia de vigor, querendo estar próximo do Senhor, aleluia, glória a Deus. E as pessoas que estavam naquele lugar, eles queriam pelo menos chamar a atenção do Senhor para eles, nem que se fosse pelo um instante, aleluia. Ao mesmo tempo, nesse mesmo caminho, Jesus entra em Jericó. Quando Jesus sai de Jericó com seus discípulos e com uma grande multidão, querido, nesse mesmo caminho havia um homem conhecido como cego Bartimeu. À beira do caminho, ele pedia esmola enquanto a vida seguia seu rumo, mas tudo foi alterado quando Jesus está passando naquele lugar. Quando o caminho do cego de Jericó se cruza, querido, com o caminho de Jesus, o Filho de Deus está tendo um tratamento, querido, ali, pelos seus ensinamentos, pelos seus milagres, está tendo um tratamento especial, está tendo um tratamento, vou falar para vocês, de popstar, que todo mundo quer estar próximo. Amém? A questão era, Jesus daria atenção a um cego? Jesus daria atenção a um mendigo, um cego que estava à beira do caminho a pedir esmolas? Pois é, irmãos. Hoje nós podemos ver ministros e ministras, homens e mulheres de Deus, querido, que vê na multidão é vantagem e glória. Segurança, poder, bens, vê no povo de Deus, na multidão, querido, vantagens. Vê na multidão oportunidade. É uma espécie de capitalismo espiritual, onde as questões que interessam é quantas pessoas veio ao culto, quanto dízimo entrou na igreja, quanto a oferta rendeu. Isso, querido, é totalmente repugnante aos olhos de Deus. Amém? Tem uma profecia, aleluia, glória a Deus. Tem uma profecia em Ezequiel 34, do 2 ao 5. Ezequiel 34. Glória a Deus. Ezequiel 34, do 2 ao 5. Assim diz o Senhor: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentaram os pastores as ovelhas. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e as desgarradas não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominas sobre ela com rigor e dureza. Ezequiel profetiza contra os líderes de Israel, contra os reis, contra os profetas, contra os sacerdotes, com sua corrupção e cobiça, eles deixam de guiar o povo de Deus por onde que Deus quer, querido, explorando o povo. O versículo 3 diz assim: comeis a gordura e vos vestis da lã, degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aleluia.
aquele povo não estava cuidando do povo de Deus, os sacerdotes, os pastores, eles não estavam cuidando, eles não estavam dando assistência emocional, física e espiritual. O 4 diz assim: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia, querido. Jesus é o que cuida. Assim que o profeta reprovou a atitude dos pastores de Israel, ele fez uma promessa de que levantaria um pastor que apacentaria as ovelhas de formas corretas. Então, Ezequiel 34, 23, por favor. E levantarei sobre elas um pastor, ele apacentará, o meu servo Davi é que as de apacentar, ele lhes servirá. Querido, eu quero dizer para você, querido, que o bom pastor é Jesus. Aleluia, pode glorificar. O bom pastor é Jesus que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, querido. Aleluia. Ele pastoreou o povo de Deus como um justo sacerdote. Aleluia. Por isso que Jesus parou para ouvir o clamor de Bartimeu. Aqui se cumpre a profecia de Ezequiel em Jesus Cristo, querido. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quem era Bartimeu? O 10:46 diz que ele era um cego que vivia à beira do caminho pedindo esmolas. Aleluia, glória a Deus. E naquela época, querido, no dia dele, a doença, aquela, aleluia, glória a Deus, aquela deficiência era considerado como fruto de pecado. Em João 9:2, diz assim: e os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia, glória a Deus. No seu encontro com Jesus, ele estava em um ponto tradicional, querido, onde as pessoas muito pobres ficavam. Amém? Então, nesses versículos que nós lemos aqui, do 10, capítulo 10, versículo do 46 ao 52, nós podemos aprender com algumas atitudes do cego Bartimeu. Primeiro ponto, querido, o clamor, versículo, aleluia, versículo 47. Aleluia, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, quando Jesus está saindo de Jericó com seus discípulos e com uma multidão que o seguia, querido, ao perceber que era Jesus que estava passando, Bartimeu se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, para chamá-lo dessa vez de uma forma diferente. Aqui o cego de Jericó, queridos, está fazendo uma menção a respeito de uma profecia antiga. Cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo, já se falava da sua glória e do seu sofrimento. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou que ele viria de uma linhagem real. Muitos os rejeitariam. E fala também do seu reinado eterno.
Estamos aqui falando do clamor do cego Bartimeu. O clamor de Bartimeu é cheio de esperança, de desejo de mudança por uma vida melhor. O que ele ouviu sobre Jesus lhe deu esperança, lhe deu uma esperança de uma vida melhor. Lembra que ele era cego? Deu esperança, querido, de uma vida com luz, enxergando. Glória a Deus. Segundo ponto, querido. A multidão ordena silêncio. Versículo 48. Versículo 48, assim diz o Senhor. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Glória a Deus. Esse Deus é lindo, querido. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é conosco todos os dias. Eu tenho aprendido que a maioria das pessoas não se importam com nossas necessidades, com aquilo que é importante, querido, para a gente. Eu vou pedir ao menino ali que coloque uma profecia do apóstolo Paulo que se cumpre aqui, 2 Timóteo 3, do 2 ao 5. Glória a Deus. Assim diz o Senhor. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes, afasta-te. Glória a Deus. Vivendo dias, querido, em que as pessoas são cada vez mais amantes de si mesmas, não se importam com a necessidade do próximo. No caso de Bartimeu, o clamor foi dirigido somente para Jesus. Ele não direcionou, querido, o clamor dele para ninguém da multidão, mas mesmo assim eles ficaram incomodados. Muitas pessoas hoje, ao ouvir o nosso clamor, se perguntam: como você pode estar pedindo isso? Você não merece. Deus não ouve esse tipo de oração. É assim, querido. No caso de Bartimeu, Bartimeu ouviu várias coisas. Ô cego, cala a boca, ô mendigo. Eu creio que foi assim, que as pessoas fazem acepção, porque por ele se tratar de um cego, eu creio que ele estava sujo, à beira do caminho, largado, pedindo esmola. As pessoas gostam de pisar. Hoje, querido, as pessoas, ao ouvir seu clamor, querido, podem não chegar para você e dizer cala a boca, mas ouvir o seu clamor tão dentro do coração, perdeu uma grande oportunidade de estar quieto. Perdeu. Deus não ouve esse tipo de oração. Mas o que a gente aprende com o cego Bartimeu? Quando a multidão mandava ele se calar, ele clamava mais alto. Não interessa, querido, as coisas que têm acontecido a seu redor, clame ao Senhor. Glória a Deus, pode glorificar, aleluia, pode aplaudir esse Deus, querido. Ele está aqui, não é para o diácono Reginaldo, não, é para Jesus. E tem várias formas de clamar, ele clamou em alta voz, querido, mas nós temos o exemplo de Ana. Ana subiu para adorar em Jerusalém, no templo, querido. Ela não tinha uma chama ardendo no coração, não. Ela tinha uma fogueira, mas a boca dela só batia assim, ela orando. A princípio, o profeta Eli interpretou errado a oração de Ana. Achou que ela estava embriagada,
Mas ela não, querida, estava clamando a Deus e Deus abençoou a vida de Ana. Glória a Deus. A multidão, querida, queria o Senhor Jesus só para ela. Não queria ninguém incomodando. Sabe por quê? Não queria que as pessoas atrapalhassem o objetivo das suas soluções. Mas a atitude de Jesus é tremenda. A atitude de Jesus, versículo 49, diz assim. Deixa eu voltar aqui. Aleluia. Versículo 49 diz assim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e o chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aleluia, glória a Deus, Jesus é lindo. Fala para o seu irmão assim, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Oh, glória! Apesar da oposição da multidão, e Jesus sendo tratado de uma forma especial, como uma pessoa especial que ele era, o Senhor parou para ouvir o clamor do cego Bartimeu. O coração de Jesus, querido, é repleto de misericórdia. O salmista chega a dizer que a misericórdia do Senhor é tão grande que chega até os céus, 57:10a. Deus é amor, querido, e Jesus é reencarnação desse amor. Ele não fica indiferente à sua necessidade. Jesus nos salva de tudo, querido, que nos aflige, não apenas a nossa alma. Ele ordena que alguém da multidão traga Bartimeu para perto. Jesus parou a multidão, querido, que o seguia, que o glorificava, a multidão que elogiava, que exaltava, por causa de um simples homem, um mendigo, um cego, que pediu, que clamou insistentemente por ajuda, querido. Fala para o seu irmão assim, como Jesus é lindo. Fala para o seu irmão, seja a boca de Deus nessa noite, como Jesus é lindo. Fala assim de novo, assim, fala assim, como Jesus é santo. Jesus é santo, querido. E a nossa oração tem que ser essa, que gere dentro de nós essas atitudes, querido, que nós somos discípulos. Aleluia, glória a Deus. À disposição do cego de Jericó. Versículo 50. Glória a Deus. Versículo 50 diz assim, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glória a Deus. A boa notícia é que Jesus chamava, querido, o chamava, fortaleceu a alma de Bartimeu. Quando ouviu o chamado, ele saltou e foi, querido. Provavelmente deixou de lado tudo o que tinha. O que Bartimeu tinha? Uma capa. Aleluia. Jogou aquela capa fora, a capa atrapalhava, querido, naquele momento, o chamado de Jesus era mais importante, absolutamente nada poderia ficar no caminho dele, de Jesus. E o que eu aprendo com essa passagem, com esse versículo do cego Bartimeu, querido? Quantas das vezes, querido, nós damos desculpa para não vir à igreja? Quantas das vezes nós damos desculpa de não estar na presença de Deus? Quantas das vezes nós damos desculpa de não estar em comunhão com nossos irmãos, com o povo de Deus? A presença de Deus é mais importante, querido. Sabe por que de vez em quando isso acontece? É porque não nos empolga tanto mais. Se não nos empolga, é porque nós não cremos como a gente cria antes, aquele primeiro amor, aquela chama que ardia dentro do peito. Amém? Bartimeu não se preocupou nem mesmo com seu bem mais precioso, a capa. A capa, querido, era o que protegia ele das noites frias, das noites congelantes. A capa era que protegia ele de dia daquele sol escaldante. Naquele momento a capa estava atrapalhando, por isso ele não pensou duas vezes, jogou fora. O chamado ele compreendeu, querido.
Não tem coisa mais importante do que o chamado de Jesus. Glória a Deus. Ele simplesmente deixou tudo e correu. E tem outro detalhe. Já que Bartimeu era cego, o Filho de Deus, Jesus, querido, providenciou um guia para buscá-lo. O Senhor sempre proverá a ajuda necessária, querido, para uma necessidade real. Não se preocupe. Aleluia. Ele está nos chamando ainda hoje. Que tipo de capa tem atrapalhado sua intimidade com seu Criador? Eu lembro de uma pregação na Rua 5 do pastor Renê. O que tem te atrapalhado com sua, aleluia, com sua intimidade com seu Deus? Tem certas coisas dentro de casa que a gente tem que desfazer, querido. É uma figuinha, ou é um amuleto, é um santinho. Oh, querido, isso tudo, querido, cria uma barreira entre você e seu Criador, com general de batalha. Aleluia, tem certas coisas que, por exemplo, o pastor Renê deu o exemplo, a pessoa morre e não quer desfazer das coisas da pessoa, a pessoa não é cristã, aí está cheio de coisas ali que não agrada o coração de Deus, mas fica guardando aquilo dentro da casa. A gente tem que desfazer das coisas, querido. Desfaça de tudo, querido, que tenha atrapalhado sua intimidade com seu Criador. Se afaste de tudo, querido. Amém? E você não vai se arrepender. A pergunta é, do que você precisa? Versículo 51. Glória a Deus. E Jesus falando disse-lhes, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus, aleluia. Essa parte é fantástica. Não que Jesus seja um gênio ou que precisasse perguntar ao cego, querido, aleluia. O que mais emociona aqui é que Jesus se importa. O Senhor não queria dar esmola a Bartimeu, Ele queria que ele se sentisse digno outra vez. O filho de Timeu, querido, estava acostumado a receber esmolas, sobra, resto, mas o Senhor queria abençoá-lo. O Senhor queria não apenas encher o cálice dele, o Senhor queria transbordar o cálice dele. É assim que Deus faz. Então, faço uma pergunta para você hoje. O que te incomoda hoje? Que tipo de pergunta Jesus poderia fazer para te ajudar hoje? Bartimeu estava ali para pedir esmolas, mas quando ouviu que era o Filho de Deus, a natureza do pedido mudou. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver o pôr do sol, eu quero ver o nascer do dia. Foi isso que ele falou para Deus, a natureza do pedido mudou, querido. Aleluia, glória a Deus. Jesus abençoa Bartimeu. Versículo 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ao reconhecer a necessidade do cego Bartimeu, Jesus libera a palavra de poder imediatamente. A Bíblia diz que o cego recuperou a visão. Glória a Deus. Então vou repetir, o cego, querido, passou a ver. Glória a Deus, esse Deus é lindo, querido. Ele é especialista em milagres, ele é especialista no sobrenatural. Aleluia. Aqui nós vemos a urgência de Jesus para abençoar. O Senhor quer nos abençoar rápido, querido. Mas o grande detalhe, o grande segredo das pessoas que foram abençoadas por Jesus, a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A mulher do fluxo de sangue, lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos com aquele fluxo de sangue. Ela era a mais fraca no meio da multidão.
mas fraca fisicamente, que espiritualmente ela falou assim, basta eu tocar na orla da vestimenta dele e serei curada. E ela teve uma estratégia de devagarzinho, quando tocou, saiu virtude de Jesus, querido, e foi curada. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Quem conhece a história do centurião de Cafarnaum? Um centurião, querido, que pede ajuda pelo servo dele. Jesus, vou até lá. Aleluia. Glória a Deus, vou até lá. Aí ele fala, não sou digno que o Senhor venha, esteja debaixo do meu teto. Mas se o Senhor liberar uma palavra, meu servo vai ser curado, porque eu sou homem também que dou ordens. Eu sei disso, que se eu fizer isso, meu servo vai ser curado. Aí Jesus chega, nunca vi tanta fé. O servo foi curado na mesma hora. Glória a Deus. Aleluia. A vida de Bartimeu foi mudada por causa do seu encontro com Jesus, sua fé nele. Daquele dia em diante, querido, ele passou a ter nova perspectiva de vida, sonho, plano, desejo, motivação. A bênção de Deus foi derramada sobre sua vida. Então, querido, João 11:40 diz assim, querido, se creres, verás a glória do Senhor. Fico até aqui, tá? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de vocês. A palavra de Deus foi ministrada nesse lugar. Eu não tenho palavras persuasivas para falar para vocês. O que foi ministrado nessa noite é a palavra de Deus. Então, só tenho uma pergunta aqui a fazer. Tem alguém para Jesus nessa noite? Essa palavra